Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados levantados em junho de 2024 registram, por ano, mais de 56 mil denúncias de crimes sexuais de pessoas vulneráveis no Brasil, sendo 153 casos por dia e 6 a cada hora. Mas isso não é sobre números, é sobre histórias. Eu tinha 7 anos quando aconteceu. Eu sabia que era errado, mas eu não fazia ideia do que aquilo significava. Ele é um familiar próximo. Morava ao lado da minha casa. Estamos indo para uma casa de acolhimento que recepciona crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso, exploração sexual ou alguma negligência. O lar é uma das instituições que está no mapa dos órgãos que acompanham e fiscalizam e monitoram essas vítimas e direcionam para essas casas de acolhimento. Lá eu vou encontrar alguns profissionais que fazem esse acompanhamento, assistente social e psicóloga, para conversar com elas e entender como que funciona todo esse processo desde o recebimento, né, desde que recebem as crianças e os adolescentes e até o pós. Pretendo levar esse bate-papo lá para que a gente possa entender, compreender e transmitir um pouco mais de como é que funciona tudo e qual a importância e necessidade de profissionais e casas como essas para o apoio, acolhimento e reintegração desses indivíduos. Estamos em Salvador e aqui eu desligo a câmera. O lar é um local de acolhimento às vítimas que estão mantidas sob sigilo e reclusas de seus abusadores. Portanto, não podemos expor o local ou características que o façam ser identificado. A gente foi recebido por Daniela, que é a psicóloga. Assim que a gente chegou, ela recebeu a gente e direcionou uma sala. Mas nessa sala tinha um rapazinho, ele estava em uma comunicação com os familiares. Como é que funciona? E ela explicou que quando o ocorrido não foi com familiares diretos, eles ainda mantêm contato. Então, ocorrem visitas, ocorrem comunicações, né? Justamente para que eles continuem tendo esses laços, né? Essa rotina e até mesmo para que o juiz consiga compreender como é que está a relação dessa criança com a família. Essa não é a primeira vez que estou aqui. Em 2021, fui voluntária e pude conhecer o projeto. Realizamos atividades interativas, ouvimos um pouco alguma das histórias e compartilhamos também. O intuito era trazer alegria, mudança de rotina e novas experiências para eles. Quem é Francisca? Assistente social. Ela me contou como é que eles são recebidos, como são acolhidos, então a qualquer momento eles podem ser destinados para o lar. O primeiro contato nem sempre é com a equipe técnica, porque depende muito do horário que essa criança ou adolescente chegue na instituição. Porque a equipe técnica é de 8 às 17 e acontece muito deles chegarem à noite. Então é um momento que a equipe técnica não se encontra. Então eles são acolhidos pelo ADM e depois eles são encaminhados à casa lá, orientados sobre as regras da instituição. É dado a eles um kit de higiene pessoal, toalha, roupas, para que ele tome um banho, troque de roupa, e aí a partir desse momento ele fica na casa lá, até que no outro dia a equipe técnica o chame para o acolhimento, para a gente aí fazer todo aquele questionamento não, buscar dele todas as informações sobre a questão que os trouxe aqui. O nosso perfil hoje é de 0 ano a 17 incompleto. A partir dos 18, ele já vai para uma república, se for o caso, entendeu? Se não for, a gente tem essa faixa etária que a gente acolhe, porém, a gente precisa saber se dentro de cada faixa etária nós temos um número de vagas. Hoje nós temos um quantitativo de 77, sendo crianças e adolescentes. E são muitas crianças, né? 77. Eu tava achando que era uma coisa assim de 30, 20. Muitas, muitas.
Elas sabem por que estão ali e por que os outros estão? Você conseguiu Sim. responder isso com sua apuração? Consegui em partes, ela me falou que na maioria das vezes eles sabem. Só não tem os que são bebês, mas os que já são maiorzinhos, que já sabem falar, eles trazem para a gente toda a situação. Então, eles sabem por que eles estão chegando aqui. E eles mesmos relatam para a gente. A gente dá a oportunidade deles falarem. Eles têm vez e voz, entendeu? Então, a gente ouve, a gente orienta. Eu não lembro de ter conseguido responder se eles sabem que os outros passaram pela mesma situação, mas eles sabem porque eles estão ali. E ela me fala que um dos maiores desafios é a revitimização. O maior desafio é eles se sentirem longe do contexto familiar, entendeu? E aí vem a questão da escuta, do acolhimento, entendeu? Porque muitos chegam fragilizados, na grande maioria chegam fragilizados, então tem que ter aquela escuta, ter a tranquilidade para acolhê-lo, que é fundamental. Então, mas o maior desafio mesmo é a questão da vitimização, a revitimização, porque você está ali tirando dele tudo que causou aquele sofrimento. Então, para você acolher, você precisa revitimizar de alguma forma. E esse é um grande desafio, porque você tem que contar ali todo o processo de dor, e ali você tem que estar o tempo todo, aí perguntinhas, e ali aquilo, eu acredito que machuca demais. Acessa novamente, né? Exatamente. As dores. Sou filha de pais separados em um lar disfuncional. Ele não precisou me ameaçar ou pedir para não contar. O meu pai é muito agressivo. Eu tive medo de contar e apanhar, de não acreditar em mim e até mesmo do meu pai querer matar ele e ir preso. A minha psicóloga questionou se com essa idade eu já tinha noção de tudo isso, e eu respondi que sim. Eu vivia no meio de adultos, ouvindo conversas de adultos, assistindo tudo o que eles faziam. Eu era uma criança precocemente amadurecida. De um lado, minha mãe despejava todas as mágoas e renúncias dela, por ter sido mãe solteira e sem qualquer apoio financeiro do meu genitor. Do outro, eu assistia meu pai e minha madrasta brigarem muito, violência física, moral, e tudo ela desabafava com a gente. Ele se aproveitou. Minha mãe não veio me buscar e eu precisei ficar na casa da minha tia. Minha tia até se preocupou com a situação. Lembro que ela me orientou a dormir na cama dela e fechar a porta. Na madrugada, ele entrou, me estuprou e só parou quando eu comecei a chorar, dizendo que estava doendo. Quando você me falou da pauta, você tinha me dito que o que você queria mostrar principalmente era o que acontece logo depois Da da denúncia. denúncia. Isso. E isso para sensibilizar as pessoas relacionadas ao quê? Eu quero principalmente mostrar que a gente já enfrenta vários desafios na nossa vida, né? Tendo um lar, tendo família, tendo um ciclo. Quando elas passam por esse trauma, Sim. elas têm um desafio maior, além da dor, né? De ter que superar e passar por tudo isso, ela precisa aprender a conviver com novas pessoas, novas rotinas e enfrentar também os desafios que todos nós enfrentamos. Só que existe todo uma sensação de abandono, de perda, existe uma tristeza ali. Então eu quero mostrar o quão desafiador e também importante Sim, o papel do acolhimento sim. e de entregar para eles que eles são indivíduos, que eles também têm direitos, que eles também têm deveres a cumprir e que existe vida lá fora. Existe um a mais, eles podem construir novas histórias. Essa é a Daniela, ela é psicóloga, né? E ela me conta um pouco mais como é que funciona o acompanhamento psicológico, né? O suporte que eles dão. Eu percebi que vocês têm a demanda aqui de crianças e adolescentes com idades distintas. Como é para conciliar, né, e entender as diferentes necessidades. A partir dos atendimentos individuais, a gente percebe a necessidade de cada um
A gente também realiza atividades, como eu falei anteriormente, de grupo. Então, a gente divide por faixa etária, às vezes por sexo, então varia muito. Então, assim, a partir desse contato que a gente tem, né, mais próximo, a gente busca ofertar esse atendimento. Como funciona quando a criança atinge a maioridade aqui no lar? Para onde eles vão? Ó, tem casos, né, que precisa ir para a República, que fica de 18 a 21 anos de idade na República, e nesse período vem trabalhando a questão da autonomia, do autossustento deles, para que futuramente eles possam, através do benefício, né, do aluguel social, possa alugar uma casa e seguir a vida deles, né? Então, esse período é mais de suporte para eles, né, assim, juntar um dinheiro para poder sair e ter algo, né, construído. Então, assim, a gente também busca inscrever em projetos, em programas que tenham uma renda, né, assim como o Jovem Aprendiz e outras mais, para poder ter esse autossustento também. Existem empresas e instituições com vagas já específicas para esses casos? Tem encaminhamentos, aí a gente inscreve, participa da seleção e o jovem aprendiz. Aí ele, se for selecionado, né, estuda um turno e no outro turno Eles trabalham. E aí já é uma forma de criar uma renda, trabalhar a autonomia. Eu pergunto para ela também se ela tem alguma história que ela acompanhou dentro do lar e que a pessoa saiu, foi para essa república e como é que aconteceu. Não recordo agora a idade dela, mas ela já estava fazendo um estágio. Então, ela já estava juntando um dinheiro, aí estava comprando já suas coisas, aí ficou um período na República e depois alugou uma casa, né? Assim, concluiu o estudo e ainda está fazendo estágio. Me impactou uma história que ela contou de uma família, né, de outro município que foi para lá, que foram acolhidos e que eram extremamente reativos. Ela conta que eles tiveram dificuldades em aceitar regras, em aceitar rotina, e que hoje são crianças afetuosas, que reagem muito bem e mantêm o convívio muito bem com os outros, porque antes brigavam muito, mas hoje eles acompanham avanços, e isso me tocou, porque às vezes cada um reage de uma forma, né? Tem uma reação e tem uma resposta para o que ocorreu. Então, talvez a raiva, aquela reatividade sejam retornos do que viveram. Sim. E eles conseguiram conciliar isso, conseguiram contornar, né, e mostrar para eles que ali era um ambiente de acolhimento, que era um ambiente de ser criança, de serem livres de viver experiências. Também entender um pouco como é que funciona a comunicação com os órgãos, né? O conselho tutelar, tudo isso foi interessante porque existe um acompanhamento, existe um documento que é o PIA, que é um prontuário individual de atendimento, que é onde eles relatam toda a história ali, né, desde que o indivíduo ele é acolhido até o momento que ele sai. Então, numa troca de profissionais, por exemplo, existe um documento de acompanhamento, não precisa recomeçar tudo novamente. Meu objetivo final é transmitir, né, para as pessoas o quão comum histórias como essas ocorrem e ambientes sociais dentro do lar, com pessoas próximas, vizinhos, e ambientes que você se sente seguro, mas não necessariamente está. O meu desejo é que os pais, os responsáveis, as pessoas que podem de verdade proteger um vulnerável, consigam identificar através desses relatos como esses crimes ocorrem e que isso pode acontecer em qualquer ciclo familiar, acadêmico, social. Que eles maldem, que questionem, que repreendam, criem ambientes saudáveis de comunicação, deixem as crianças se expressarem e, o principal, validem o que está sendo dito, investiguem e duvidem de qualquer um. Eu lembro que eu fui fazer xixi e ardia muito. Voltei para a cama e dormi de tanto chorar. Ele permaneceu lá e quando acordei pela manhã já não estava mais. Minha mãe já tinha retornado de ressaca, fui para casa tomar banho. Eu não podia contar. Ir para aquela casa era uma certeza que a minha mãe passaria os 2 dias da semana comigo. Todo o resto eu ficava na casa do meu pai.
Se eu permanecesse lá, ela não ia ter o compromisso de me buscar. Uma vez, uma professora no ensino fundamental me observava muito. Um dia ela apresentou uma psicopedagoga e disse que iria agendar um momento para que eu fosse conversar com ela. Eu fui, ela faltou e eu nunca mais tentei. Nesse dia, em uma roda com minhas amigas, eu contei por alto o que tinha vivido. Elas também compartilharam situações semelhantes. Uma delas contou que o padrasto ficava observando ela enquanto dormia. E ela contou para sua mãe que nunca acreditou. Ela vivia situações desconfortáveis dentro de casa. De que forma esse acolhimento promove a reintegração social e escolar das vítimas que estão acolhidas aqui? A escola, né, que assim, eles são matriculados na rede de ensino, aqui no bairro mesmo, e vão para a escola, né, acompanhados. E tem aqui também um reforço escolar, tem pedagoga, coordenação pedagógica que dá esse suporte no outro turno, através do quê? Dos encaminhamentos para a rede de ensino, né, assim, para atividades externas, atividades de lazer, elas saem com as mães sociais, né? Tem jovem aprendiz, né, esse encaminhamento, isso tudo de certa forma, né, estão ali envolvidos na atividade social. Quando tem eventos externos, quando a unidade recebe convite, vão para o pelourinho, para o circo, várias atividades que a gente, né, tenta ofertar. Existe um acompanhamento médico para exames periódicos? Sim, a gente tem aqui ao lado a unidade de saúde da família, tem esse suporte aqui. Entendi. Aí vocês programam, agendam, como Sim, funciona? dentista, aí atendimento médico, tem a programação e também uma criança sentiu algo, né? Então a gente já leva para o atendimento médico. É 24 horas. Não, não é 24 horas não, é até 5 horas da tarde. Administrativo. Aí quando for necessidade de madrugada, passar mal ou sentir algo, a gente já encaminha para a UPA, aqui do bairro mesmo. Quando eu já entendia tudo que tinha me ocorrido, eu comecei a ter nojo da situação. Muita raiva dele. Lembro que um dia ele disse que quando eu fizesse 18 anos, ele iria até o inferno se fosse preciso me procurar, porque eu seria dele. Hoje já não tenho qualquer contato com essa pessoa. Lembro que o meu corpo começou a reagir a estímulos. Sentia prazer ao friccionar minhas genitais. Tive dificuldades para manter relações sexuais. Acreditava que tudo ali era uma violação do meu corpo. Chorei em todas as primeiras experiências, até que eu contei ao meu parceiro. Foi a primeira pessoa mais próxima e íntima a saber. Até hoje, tenho reflexos de proteção às minhas genitais. Quando estou dormindo e alguém me acorda, quando sou tocada, tenho dificuldades em confiar nas pessoas. Não costumo dar muito espaço para novas amizades. Tenho pavor de ambientes masculinos, passar em rodinhas, sempre opto por estar distante ou usar outra rota. Desconfio de qualquer interação de adultos com crianças. Me incomoda ver no colo, sendo levada para a água sem supervisão de outra pessoa. Ligo um alerta para qualquer comentário que faça sobre o corpo de uma criança. Tenho uma angústia dentro de mim, um nó na garganta nunca desatado. Nunca consegui contar para minha mãe. Não encontro o momento certo. Ela parece estar sempre tão magoada com tudo que já viveu. Tenho a sensação que expor vai me libertar. Eu não quero mais chorar por essa dor. Me sinto mal em pensar que não ter contado, não ter denunciado, não impediu que outras crianças e mulheres tenham passado por isso também. Mas eu temi demais as consequências. Talvez não fosse necessário. Hoje eu imagino que eu teria encarado a vida e situações com proporções diferentes, se já não carregasse essa tristeza. Eu acreditava que de alguma forma a vida ia pegar leve comigo. Como pode, depois de ter passado por tudo isso, ainda ter que ter tantas frustrações? Eu nunca conseguirei me responder, mas o fato é que na prática é um eita atrás de vixe sem fim. As pessoas aqui fora não querem saber do que você passou ou viveu. Todo mundo tem uma história triste, e cada um que descasque seu próprio abacaxi. Eu sou Mônica Alamego, tenho 27 anos e sim, essa também é minha história.